Mesmo que você se exercite todos os dias, cuide da alimentação e tome seus suplementos direitinho, pode estar bloqueando a sua força sem perceber. Sim, é mais comum do que parece. Durante décadas, ouvimos que o magnésio era a chave para manter os músculos fortes e recuperar energia à noite. Mas e se isso não for toda a verdade? E se o que está faltando para você não for mais esforço, mas sim o momento certo e as vitaminas certas? Imagine a cena. Um homem de 70 anos, disciplinado. Caminha todas as manhãs, evita doces, come bem, toma suas vitaminas e o velho comprimido de magnésio antes de dormir. Tudo como dizem que é o certo. Mas, a cada semana, ele sente as pernas mais pesadas, os braços mais cansados e a energia diminuindo. Acorda esgotado, como se a noite não tivesse servido para nada. Isso não é coincidência. Não é apenas envelhecimento. É o corpo pedindo ajuda de forma silenciosa. O que quase ninguém conta é que mais de 70% da reparação muscular acontece enquanto dormimos. Durante essas horas, as fibras se reconstroem, os tecidos danificados são reparados e hormônios vitais são liberados. Mas, há um problema grave. A maioria das pessoas com mais de 60 anos está desperdiçando esse momento sagrado. É como ter uma oficina cheia de trabalhadores e ferramentas, mas deixar as luzes apagadas a noite toda. Você dorme, mas o corpo não trabalha. E é aí que nasce a fraqueza, a rigidez, a sensação de envelhecer rápido demais. Por anos, a ciência focou em o que fazemos de dia, o tipo de exercício, a quantidade de proteína, os suplementos. Mas o segredo para reconstruir músculos não está apenas na academia ou na comida. Está no que acontece enquanto você dorme. Hoje você vai entender por que o magnésio pode não ser o herói que parece. E como duas vitaminas simples podem ativar o mecanismo natural do seu corpo para reconstruir músculos enquanto você descansa. E mais, vou te mostrar os 3 erros noturnos mais comuns que sabotam o seu descanso e a sua força. O último é tão comum que talvez você tenha cometido esta semana. Mas antes de seguir, pense com carinho. Você já sentiu que faz tudo certo, mas seu corpo não responde como antes? Se sim, não é falta de esforço. É apenas o sinal de que o corpo ainda tem o poder. Só precisa que você o ajude no momento certo. Quando comecei a estudar o que realmente acontece enquanto dormimos, tudo mudou. O corpo humano não para de construir músculos por causa da idade. Ele apenas deixa de receber o sinal certo na hora certa. Esse sinal depende de 2 vitaminas específicas, que funcionam como chaves. Uma abre as portas das fibras musculares. A outra dá a ordem para reconstruí-las. E foi isso que transformou a vida de centenas de pessoas, como o Sr. Manuel. Manuel tem 72 anos e mora em Valência. Sempre foi ativo. Caminha todos os dias com o cachorro, faz alongamentos, evita frituras, dorme bem e toma os suplementos que o médico recomendou. Mesmo assim, algo estava errado. Suas pernas começaram a ficar pesadas, os braços sem firmeza e até abrir um vidro de conserva se tornou um desafio. Ele me olhou com uma mistura de frustração e tristeza e disse: Doutora, eu faço tudo certo. Eu ando, como bem, tomo minhas vitaminas. Mas continuo fraco. O que mais posso fazer? Quando pedi para ele me contar exatamente o que tomava e em que horário, entendi tudo. À noite, logo depois do jantar, ele tomava complexo B, vitamina C, magnésio e um chá preto para relaxar. Tudo saudável, mas na hora errada. Expliquei que o corpo tem um relógio biológico preciso. Durante o dia, ele consome energia e quebra fibras. À noite, muda de marcha. Entra em modo de reconstrução. Mas se nesse momento entram substâncias que estimulam em vez de acalmar, o corpo perde a chance de reparar o que precisa. É como tentar reformar uma casa no escuro. Os pedreiros estão lá, mas ninguém acende a luz. Então fiz uma mudança simples. Pedi para Manuel tomar o complexo B e a vitamina C de manhã, junto ao café, e deixar o magnésio para o meio da tarde. Em compensação, introduzimos 2 novas aliadas noturnas. Vitamina D3 com o jantar e zinco 1 hora antes de dormir. Na primeira semana, ele me disse: Doutora, dormi como não dormia há anos. Na terceira, escreveu uma mensagem curta e cheia de orgulho. Esta manhã, abri um vidro sozinho. Ele não recuperou só a força física, recuperou a confiança. E foi aí que percebi algo fundamental.
O corpo não estava enfraquecendo, apenas esperava ser tratado no tempo certo. Quando falamos em reconstruir músculos depois dos 60, a maioria pensa em academia, proteínas ou suplementos energéticos. Mas a verdadeira mágica não acontece no ginásio. Ela acontece enquanto você dorme. Dentro do corpo, existem 2 micronutrientes que agem como chaves mestras desse reparo: a vitamina D3 e o zinco. Se um deles estiver em falta, ou for tomado no momento errado, o processo simplesmente para. A vitamina D3 é como a luz guia dos músculos. Todos conhecem a D3 como a vitamina do sol, famosa por ajudar a fixar cálcio nos ossos. Mas poucos sabem que ela também é um modulador hormonal muscular, um tipo de mensageiro que diz às células quando e como reconstruir os tecidos. À noite, quando os olhos se fecham e o corpo começa a desacelerar, uma cadeia silenciosa de sinais se ativa. A temperatura corporal cai, o coração bate mais devagar e o cérebro libera hormônios de crescimento. Nesse exato momento, a vitamina D3 atua como uma chave que abre os receptores musculares UDRS. Imagine pequenas portas na superfície de cada fibra muscular. Sem vitamina D3, essas portas permanecem fechadas. Mas quando ela está presente, os canais se abrem e permitem a entrada de cálcio e fósforo, os minerais essenciais que fortalecem ossos, mas também reparam músculos. Sem essa ativação, as proteínas que você consome durante o dia não se transformam em massa muscular. Elas ficam à espera do sinal que nunca chega. E há algo ainda mais importante. A vitamina D3 também estimula a produção natural de testosterona durante o sono, tanto em homens quanto em mulheres. Esse hormônio é o comando mestre que diz ao corpo: construa tecido novo. Repare. Renove. Sem D3 suficiente, esse comando não é enviado. É como ter um canteiro de obras cheio de tijolos e trabalhadores, mas sem o capataz que dá as instruções. O problema é que, com o passar dos anos, a pele produz menos vitamina D mesmo em contato com o sol, e nós passamos mais tempo em ambientes fechados. Por isso, a deficiência de D3 é extremamente comum em pessoas com mais de 60 anos, mesmo em países ensolarados. Um estudo da Universidade de Harvard acompanhou idosos com baixos níveis de D3 por 8 meses. Os que tomaram suplemento diário ganharam em média 2,8 kg de massa muscular magra, enquanto o grupo sem suplemento ganhou apenas 0,4 kg. A diferença foi gigantesca. Por isso, minha recomendação é simples e prática. Tome entre 2.000 e 4.000 UI de vitamina D3 por noite, junto com o jantar. E lembre-se, a D3 é solúvel em gordura, então precisa de um alimento com boa gordura para ser absorvida. Um jantar ideal seria algo como um filé de salmão assado com ervas, cogumelos grelhados e purê de batata doce com azeite. E, se quiser potencializar, finalize com um pequeno copo de leite enriquecido com vitamina D. Assim, enquanto você dorme, o corpo recebe o combustível perfeito para se reconstruir. E acorda mais forte, com músculos que respondem, e um cansaço que começa, pouco a pouco, a desaparecer. Se a vitamina D3 é a chave que abre as portas musculares, o zinco é o capataz que comanda os trabalhadores. Durante as fases mais profundas do sono, aquelas em que o corpo libera o hormônio do crescimento, o zinco se torna indispensável. Sem ele, esse hormônio não consegue cumprir sua função de reparar tecidos e gerar novas fibras. O zinco participa de mais de 300 reações enzimáticas dentro do corpo, muitas delas diretamente ligadas à síntese de proteínas musculares. Quando há níveis adequados, cada grama de proteína consumida durante o dia é aproveitada com eficiência máxima. Mas quando o zinco falta, esses nutrientes ficam presos na fila, sem chegar às fibras musculares que precisam ser reparadas. É como ter todo o material de construção no depósito: cimento, areia, tijolos, mas sem o mestre de obras que coordena o trabalho. Você tem tudo o que precisa, mas nada acontece. A deficiência de zinco é silenciosa e, ao mesmo tempo, muito comum. Mais de 40% das pessoas com mais de 60 anos têm níveis baixos desse mineral e nem percebem. Os sinais aparecem devagar: fraqueza, rigidez matinal, demora para se recuperar depois de caminhar, sensação de cansaço constante. Muitos acham que é só a idade chegando, mas é o corpo gritando por coordenação. Um estudo da Universidade de Michigan acompanhou idosos que tomaram 20 mg de zinco por 12 semanas.
O resultado impressionou os pesquisadores. Houve um aumento de 34% na velocidade de síntese de proteína muscular e uma redução de 40% na fadiga. Por isso, a diretriz é simples: 15 a 30 mg de zinco com um copo grande de água, 2 horas depois do jantar. Desse modo, o mineral atinge o pico no sangue exatamente quando o corpo entra nas fases mais profundas do sono. O momento em que o hormônio do crescimento está em ação total. Mas há um detalhe que faz toda a diferença. Não tome o zinco junto com cálcio ou ferro, porque eles competem pela absorção. O ideal é deixar o comprimido de zinco à vista, na mesa de cabeceira, ao lado do copo d'água. Assim, você garante que o corpo vai recebê-lo na hora exata em que mais precisa. O zinco e a vitamina D3 não são descobertas novas, nem modas passageiras. São aliados antigos, comprovados, que a rotina moderna acabou esquecendo. E o mais interessante é que não é preciso mudar toda a vida para se beneficiar deles. Basta entender quando o corpo sabe aproveitá-los melhor. E é justamente sobre isso que vem a próxima parte. Como aplicar esse conhecimento de forma prática? Quais suplementos evitar à noite? Como planejar o sono para maximizar a recuperação muscular e quais pequenos hábitos podem mudar completamente o modo como você acorda? Agora que você já sabe quais são os 2 aliados que ativam o reparo muscular à noite, é hora de olhar para o outro lado da balança. Os suplementos e hábitos que parecem inofensivos, mas que saboteiam sua força de forma silenciosa. Durante anos, vi pacientes disciplinados, cuidadosos com a saúde, perderem força e vitalidade por causa desses pequenos deslizes. E o mais curioso, todos acreditavam estar fazendo certo. O primeiro vilão noturno é o complexo B. Ele é ótimo, sim, dá energia, melhora a memória, ajuda o metabolismo, mas na hora errada, vira um problema. As vitaminas do complexo B são estimulantes naturais. Aceleram o metabolismo, aumentam a frequência cardíaca e ativam o sistema nervoso. Tomá-las à noite é como ligar o motor quando o corpo precisa desligar as luzes. Resultado: o corpo até dorme, mas não descansa. E sem sono profundo, o hormônio do crescimento, aquele que reconstrói as fibras, não é liberado como deveria. Muitos idosos reclamam: durmo minhas 8 horas, mas acordo cansado. E quase sempre, o culpado está ali: o complexo B tomado na hora errada. A solução é simples: tome o complexo B pela manhã. Ele vai te dar energia durante o dia e não vai interferir na recuperação noturna. O segundo erro é com a vitamina C. Ela é poderosa, protege o sistema imunológico e previne resfriados. Mas se for tomada à noite, bloqueia o sinal natural de reparo do corpo. Durante o dia, o organismo acumula um leve estresse oxidativo, um tipo de alerta que diz: é hora de consertar o que foi gasto. À noite, esse pequeno estresse funciona como um sinal para a reconstrução. Se você toma doses altas de vitamina C antes de dormir, apaga esse sinal. É como desligar o alarme antes que os trabalhadores cheguem ao canteiro de obras. Um estudo publicado na Sleep Medicine mostrou que pessoas mais velhas que tomavam vitamina C à noite tiveram redução de 25% no sono profundo e produziram menos melatonina, o hormônio que regula o descanso. Por isso, o melhor horário para a vitamina C é de manhã ou no almoço, junto de frutas ou sucos naturais. O terceiro sabotador é um velho conhecido: a cafeína. E aqui não estamos falando só do café. Ela também está no chá preto, no chocolate, em alguns refrigerantes e até em suplementos para circulação. Mesmo pequenas doses podem manter o cérebro em alerta por até 6 horas. Um simples copo de chá preto depois do jantar pode reduzir em 25% o sono profundo, o que significa menos reparo, menos energia e músculos mais fracos. E tem mais. A cafeína aumenta o cortisol, o hormônio do estresse, que destrói o mesmo hormônio do crescimento responsável pela regeneração muscular. Por isso, uma regra de ouro: nada com cafeína depois do almoço. Se quiser algo quente à noite, escolha chá sem cafeína, como camomila ou rooibos. Esses pequenos detalhes fazem uma diferença enorme. Mudar o horário de apenas um suplemento pode ser o divisor entre acordar revigorado ou exausto. Mas ainda há um erro que merece atenção especial. Um que envolve o suplemento mais popular entre os idosos, e que, se usado da forma errada, pode bloquear toda a regeneração muscular. E é sobre ele que você vai entender agora. O magnésio é, sem dúvida,
um dos suplementos mais populares entre pessoas com mais de 60 anos. E há motivos para isso. Ele ajuda a relaxar os músculos, reduz câimbras, regula a pressão e melhora o intestino. Mas há um detalhe que quase ninguém comenta, e que muda completamente a forma como ele age no corpo. O magnésio é útil, mas depende da hora. Tomado no momento errado, ele pode competir com outros minerais e atrapalhar o processo de regeneração noturna. Muita gente toma magnésio antes de dormir acreditando que vai relaxar e recuperar as forças. Mas, na verdade, o que acontece é o oposto. Ele interfere na absorção do zinco e do cálcio, os dois minerais que o corpo mais precisa nesse momento para reparar o tecido muscular. É como se você chamasse dois mecânicos para consertar o carro, mas os dois brigassem pelas mesmas ferramentas. No fim, ninguém trabalha direito. Por isso, se você quer aproveitar os benefícios do magnésio sem atrapalhar o corpo, o segredo é simples. Tome-o no meio da tarde, entre 15 horas e 18 horas. Nesse horário, ele ajuda a equilibrar a energia, reduz o estresse e prepara o organismo para o descanso que virá mais tarde. E quando chega a noite, deixa o palco livre para os verdadeiros protagonistas, a vitamina D3 e o zinco. Outro ponto importante: não misture o magnésio com outros minerais. Evite combiná-lo com cálcio, ferro ou o próprio zinco, pois eles competem pela absorção no intestino. Separar os horários faz toda a diferença. Em meus atendimentos, vi dezenas de pacientes que dormiam 8 horas por noite, mas acordavam sem energia, sem saber por quê. E quando ajustamos apenas o horário do magnésio, nada mais. Em poucos dias começaram a acordar mais leves, mais dispostos e com músculos menos rígidos. A lógica é simples. Durante o dia, o corpo gasta energia. À noite, ele repara. Se você interfere nesse ciclo com suplementos tomados fora de hora, o corpo se confunde, e o reparo fica incompleto. Mas se respeitar esse ritmo, cada noite vira uma espécie de oficina de força, onde tudo se reconstrói naturalmente. Então, lembre-se, o magnésio é um bom aliado, mas não é o motor da reconstrução muscular. Ele prepara o terreno, mas quem realmente comanda o trabalho é o par vitamina D3 e zinco, atuando juntos, de forma precisa, nas horas silenciosas do sono. E é justamente nessa harmonia, entre o que você toma, quando toma e como dorme, que começa o verdadeiro processo de recuperação. Agora, você vai descobrir como aplicar essa rotina simples por apenas uma semana. E perceber como pequenas mudanças no horário das vitaminas podem transformar completamente a forma como você acorda. Agora que você já entende quais vitaminas ajudam e quais suplementos atrapalham, chegou o momento de aplicar esse conhecimento na prática e sentir a diferença real no corpo. O protocolo é simples, natural e, acima de tudo, respeita o relógio interno do seu organismo. Você não precisa mudar toda a sua rotina, apenas organizar o horário certo para cada coisa. Veja como funciona a sequência ideal de uma rotina noturna de reconstrução muscular. Durante o dia, consuma seus suplementos energizantes, como o complexo B e a vitamina C, junto das refeições da manhã. Eles ajudam o corpo a produzir energia e manter o metabolismo ativo durante as horas de movimento. À tarde, entre 15 horas e 18 horas, é o momento perfeito para o magnésio. Ele vai acalmar o sistema nervoso, relaxar a musculatura e preparar o corpo para o descanso, sem interferir na absorção dos minerais noturnos. À noite, com o jantar, entra a protagonista da reconstrução, vitamina D3, 2000 a 4000 UI. Ela precisa estar acompanhada de alimentos com gorduras boas, como azeite de oliva, salmão, abacate, castanhas ou até um fio de óleo de cocô. Isso garante uma absorção completa. E, por fim, uma hora antes de dormir, o segundo pilar do protocolo, zinco, 15 a 30 mg, com um copo grande de água. Essa é a hora exata em que o corpo entra nas fases mais profundas do sono. O momento em que as células musculares se reconstroem e os tecidos danificados são reparados. Nada de chás com cafeína, sucos cítricos ou vitaminas estimulantes nesse horário. Deixe o ambiente calmo, a luz suave e evite telas brilhantes. Esses detalhes potencializam o efeito das vitaminas noturnas. Para muitos dos meus pacientes, bastou seguir essa rotina por 7 a 10 dias para notar diferenças nítidas. O sono ficou mais profundo. Acordavam com o corpo leve. E aquela rigidez matinal que antes parecia normal, simplesmente começou a desaparecer.
Uma refeição ideal para esse ritual noturno poderia ser simples e deliciosa. Salmão ou sardinha grelhada com legumes assados, purê de batata doce com ervas e um fio generoso de azeite. Com esse jantar, você já entrega ao corpo o combustível certo para que a vitamina D3 faça seu trabalho. E antes de dormir, apenas o zinco e um copo de água. Nada mais. Nem chá, nem suco, nem vitaminas adicionais. Esse pequeno ajuste, que parece quase simbólico, pode transformar completamente a forma como o corpo usa a noite. De um período de descanso passivo para uma fase de reconstrução ativa. E se você chegou até aqui, é porque realmente se importa com a própria força e vitalidade. Então, anote essa rotina, teste por uma semana, e sinta na prática o que a ciência já comprovou. As noites podem ser o melhor momento do dia para ganhar energia. Mas o que acontece se você ignora essa sincronia? O que realmente ocorre dentro do corpo quando o sono é leve e interrompido? É o que você vai entender agora. Agora que você conhece o protocolo certo, é importante entender o que acontece quando ele é ignorado. Quando o corpo não dorme profundamente, todo o sistema de reparo entra em colapso. Mesmo que você durma 8 horas, se o sono for leve ou fragmentado, o corpo não reconstrói nada. Durante o sono profundo, o cérebro envia ordens para liberar o hormônio do crescimento, o verdadeiro maestro da regeneração muscular. Ele ativa a produção de proteínas, estimula as células e fortalece as fibras danificadas. Mas se o sono é interrompido, se o corpo está agitado por causa de cafeína, vitaminas estimulantes ou suplementação fora de hora, essa comunicação se perde. É como se o maestro levantasse a batuta, mas a orquestra estivesse dormindo. O resultado é simples. Você acorda, mas seu corpo continua cansado por dentro. Com o tempo, esse ciclo quebrado provoca rigidez matinal, perda de equilíbrio, sensação de fraqueza e até quedas. O corpo não está velho. Ele está mal sincronizado. A boa notícia é que esse dano não é permanente. O organismo é inteligente e responde rápido quando você o ajuda a voltar ao ritmo natural. Mudar o horário dos suplementos, respeitar o relógio interno e garantir o sono profundo reativa o modo de reconstrução muscular. Em poucos dias, os resultados começam a aparecer. O descanso fica mais restaurador, os músculos mais firmes, e aquela sensação de cansaço constante começa a desaparecer. O corpo literalmente acorda renovado. Mas a verdadeira transformação não está apenas nas vitaminas. Está no respeito ao ciclo natural do corpo. Durante o dia, usamos energia. Durante a noite, reconstruímos o que foi gasto. Quem tenta viver fora desse ritmo paga o preço em forma de fraqueza, rigidez e exaustão. Por isso, você vai conhecer a história completa de Dom Manuel e entender como um ajuste simples devolveu a ele a força e a confiança que achava ter perdido. Dom Manuel sempre foi exemplo de disciplina. Aos 72 anos, fazia caminhadas diárias com o cachorro, cuidava da alimentação, dormia cedo e seguia as recomendações médicas com rigor. Mesmo assim, o corpo parecia ter desistido antes dele. As pernas pesavam, os braços tremiam, abrir um vidro exigia esforço. Subir escadas era quase uma batalha. A mente seguia ativa, mas o corpo já não respondia. Um dia, ele me disse: Doutor, eu faço tudo certo. Ando, como bem, tomo meus suplementos, mas continuo fraco. O que mais posso fazer? Pedi que me contasse detalhadamente o que tomava e em que horários. E então tudo ficou claro. À noite, depois do jantar, ele tomava complexo B, vitamina C, magnésio, e para relaxar, um chá preto. Tudo saudável, mas no momento errado. Expliquei que o corpo funciona como um relógio. De dia, gasta energia. À noite, repara o que foi gasto. Mas, quando colocamos substâncias estimulantes no horário do descanso, é como tentar consertar uma casa com as luzes apagadas. Fizemos um ajuste simples. O complexo B e a vitamina C foram para o café da manhã, o magnésio para o meio da tarde. E, no lugar deles à noite, entraram 2 aliados discretos e poderosos. Vitamina D3 com o jantar e zinco 1 hora antes de dormir. As mudanças foram quase imediatas. Na primeira semana, ele dormiu profundamente. Na terceira, mandou-me uma mensagem curta, mas marcante. Doutor, hoje abri um vidro sozinho. Na consulta seguinte, sorriu e disse algo que nunca esqueci. Meu corpo não estava quebrado.
Só estava esperando que eu cuidasse dele na hora certa. Essa frase resume tudo. O segredo não está em tomar mais suplementos, nem em dietas radicais. Está em respeitar o relógio biológico e dar ao corpo o que ele precisa no momento certo. Dom Manuel não mudou de vida. Mudou apenas os horários. E isso transformou o descanso, a energia e até a segurança ao caminhar. Às vezes, o segredo não é fazer mais, mas fazer o mesmo de forma sincronizada com o corpo. Quando entendi o que acontecia com pacientes como Dom Manuel, tudo fez sentido. O corpo não esquece como se reconstrói. Ele só espera o momento certo para voltar a funcionar como antes. E esse momento acontece todas as noites, silenciosamente, enquanto você dorme. A idade não destrói a força. O que destrói é a falta de sono reparador. Enquanto dorme, o corpo ativa uma rede de processos invisíveis, libera hormônios, repara fibras danificadas, fortalece ossos e renova músculos. Essa capacidade não desaparece com o tempo, ela apenas adormece. Tudo o que você precisa fazer é lembrar o seu corpo de como agir. E isso começa com um gesto simples: respeitar o relógio interno. Dom Manuel provou isso. Ele não precisou de uma nova academia, nem de suplementos caros. Apenas ajustou o horário certo para as vitaminas. E em 3 semanas, a força e a confiança voltaram. E toda semana, vejo histórias parecidas. Pessoas que voltam a caminhar sem medo, que acordam com energia, que sentem o corpo responder novamente. Não é mágica. É biologia. Durante o dia, você usa energia. À noite, o corpo se reconstrói. Se você interrompe esse ciclo com suplementos fora de hora, o corpo nunca tem tempo de reparar. Mas, se respeitar o ritmo natural, o corpo devolve essa energia multiplicada. Então lembre-se disso. Tome vitamina D3 com o jantar, junto a alimentos com gorduras boas. Tome zinco 1 hora antes de dormir, apenas com água. Evite complexo B, vitamina C e cafeína à noite. Deixe o magnésio para o meio da tarde. Faça isso por apenas 1 semana. Observe como você dorme, como acorda, como o corpo reage. Em poucos dias, a rigidez começa a sumir, o cansaço se transforma em leveza, e a força, aquela força que parecia perdida, volta a crescer. Porque envelhecer não é sinônimo de enfraquecer. É uma oportunidade de se reconectar com o próprio corpo, entender o seu ritmo e cuidar dele com sabedoria. Seu corpo ainda é uma máquina perfeita, só precisa das condições certas para fazer o que sempre soube fazer: se reconstruir. Não se trata de viver mais anos, mas de viver com força, autonomia e dignidade. Hoje, faça esse favor a si mesmo. Reorganize sua rotina noturna, mude um simples detalhe e dê ao corpo a chance de se reparar durante a noite. Cada noite respeitada é uma noite de renascimento. E cada manhã em que você acorda um pouco mais forte é a prova de que nunca é tarde para recuperar a força.